Na temporada de 1962, a seleção uruguaia cativou torcedores do mundo todo, escrevendo um capítulo de orgulho, porém de certa forma lamentável, em sua trajetória na Copa do Mundo realizada no vizinho Chile. Com uma geração de jogadores talentosos e um estilo defensivo sólido, aliado a contra-ataques incisivos, personificando o espírito da garra charrua, eles não só conquistaram o respeito dos principais adversários, como também se tornaram parte inesquecível da memória de toda uma geração de torcedores sul-americanos. Mas por trás daqueles momentos brilhantes sob o sol do estádio Arica naquele ano, havia indivíduos com destinos muito distintos. 64 anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns continuaram a alcançar grandes feitos, outros escolheram um caminho mais tranquilo e outros encerraram sua jornada em tom melancólico. Vamos relembrar a trajetória turbulenta dos jogadores que formaram a alma da Celeste naquele ano. Eliseu Álvares era um pilar da defesa, possuindo um espírito de luta kamikaze. Aos 21 anos, deixou uma marca indelével na história do futebol mundial. Em uma partida dramática contra a União Soviética, uma forte colisão causou a fratura da fíbula de Eliseu. No contexto do futebol da época, em que substituições não eram permitidas, ele fez o impensável, pediu ao médico que o enfaixasse e continuou em campo, encolhido na lateral esquerda para apoiar seu companheiro de equipe em meio à dor excruciante. A atuação de Eliseu aos 20 anos demonstrou uma resiliência extraordinária, conquistando a admiração do mundo inteiro. Após o brilhante sucesso no Chile, sua carreira floresceu no Nacional antes de se transferir para o Platense, na Argentina, e depois passar anos no México. Eliseu não era apenas um jogador, era um ícone cultural de sacrifício. Fora de campo, era um homem de poucas palavras, que vivia com simplicidade e sempre considerou o futebol seu propósito sagrado. Dedicou grande parte de sua vida à família e sempre incutiu em seus filhos um senso de autoestima e perseverança. O que mais instiga a reflexão é a conexão entre seu papel em campo e sua vida real. A imagem de um guerreiro valente parece ter se manifestado de forma peculiar em sua vida, já que ele enfrentava as adversidades do dia a dia com notável tenacidade. No entanto, essa jornada gloriosa e tumultuosa chegou a um fim abrupto. Em 2 de outubro de 1991, Eliseu Álvares faleceu aos 51 anos devido a complicações de saúde de longa data. Sua morte tão jovem deixou um enorme vazio no coração de seus fãs, mas o legado do herói da perna quebrada de 1962 permanece como uma história de vida inspiradora sobre o valor da dedicação. Emílio Álvares, carinhosamente conhecido como Cococho, foi o parceiro de zaga mais eficaz de Eliseu Álvares na seleção uruguaia de 1962. Aos 23 anos, possuía uma técnica defensiva refinada e uma excepcional percepção situacional. Após o torneio no Chile, Cococho estabeleceu um recorde inédito com 511 jogos pelo Nacional, um número que demonstrava sua resistência e lealdade inabaláveis. Ele fez parte da geração de ouro que conquistou 5 campeonatos nacionais. Fora de campo, Emílio era um homem gentil e reservado que sempre valorizou a comunidade. Passou grande parte do seu tempo após a aposentadoria trabalhando em projetos de desenvolvimento do futebol comunitário em Montevidéu. A imagem de um guardião leal em campo refletia-se curiosamente em sua vida, pois levava uma vida estável, fiel a valores tradicionais e nunca se deixando levar por modismos passageiros. No entanto, essa jornada dedicada chegou ao fim em 22 de abril de 2010. Emílio Álvares faleceu aos 71 anos. Sua morte foi uma grande perda para a família nacional, deixando um legado de perseverança e amor inabalável pelo clube, uma lição valiosa para os jovens jogadores de hoje. Pedro Rocha era o membro mais jovem da equipe, com 19 anos, mas jogava com a compostura de um veterano experiente. Com sua técnica individual magistral e versatilidade na finalização, Rocha ganhou o apelido de El Verdugo, o Carrasco. Após a Copa do Mundo de 1962 no Chile, tornou-se o único jogador uruguaio a participar de 4 Copas do Mundo consecutivas, um recorde sem precedentes. Sua carreira atingiu o auge no Brasil, jogando pelo São Paulo, onde foi elogiado pelo lendário Pelé como um dos melhores meio-campistas do mundo. Rocha levava uma vida glamourosa em campo, mas era incrivelmente simples fora dele. Valorizava a amizade e a sinceridade, organizando frequentemente eventos beneficentes para ajudar crianças carentes em sua cidade natal, Salto.
Sua imagem de herói em campo contrastava completamente com sua vida difícil nos últimos anos, lutando contra a distrofia muscular. Ele enfrentou a dor física com um espírito surpreendentemente otimista. No entanto, essa trajetória de orgulho chegou ao fim em 2 de dezembro de 2013. Pedro Rocha faleceu em São Paulo, um dia antes de completar 71 anos. Sua morte comoveu milhões de fãs no Uruguai e no Brasil, deixando para trás uma lenda imortal de talento e perseverança. Horácio Troche era um zagueiro com um estilo de jogo incrivelmente agressivo aos 27 anos. Jogava com um espírito ardente, por vezes extremo, para proteger o gol de sua equipe. Troche foi o capitão na Copa do Mundo seguinte, confirmando seu status de líder nato. Após o sucesso no Chile, sua carreira o levou à Alemanha, onde jogou pelo Alemannia Aachen e se tornou um dos primeiros jogadores uruguaios a alcançar sucesso na Bundesliga. Fora de campo, Troche era uma pessoa determinada, direta e, às vezes, temperamental. No entanto, por trás dessa aparência durona, havia um coração bondoso. Ele doou muito dinheiro para patrocinar times juvenis em sua cidade natal, Nueva Helvecia. Após se aposentar, estabeleceu-se na Alemanha e abriu um restaurante, onde frequentemente entretinha seus amigos do futebol com histórias de seus anos de luta. A imagem de um zagueiro destemido parece ter se enraizado em sua vida, ajudando-o a superar as barreiras linguísticas e culturais em uma terra estrangeira para alcançar o sucesso. No entanto, essa jornada marcante chegou ao fim. Em 14 de julho de 2014, Horácio Troche faleceu aos 79 anos no México. Sua morte deixou imensa tristeza entre os torcedores de futebol no Uruguai e na Alemanha, deixando para trás a história de um capitão que sempre lutou com todo o orgulho de sua seleção. José Sacia é a ponta de lança do ataque uruguaio aos 28 anos. Com seu estilo de jogo astuto e finalização letal, Pepe Sacia marcou 2 gols no torneio, tornando-se a maior esperança da torcida. Ele não é apenas um jogador, ele personifica o espírito rebelde e a arte de rua do Uruguai. Após sua glória no Chile, Sacia continuou sua jornada nômade por clubes de prestígio como Peñarol e Racing Club, Argentina, onde sempre deixou para trás histórias sobre sua personalidade franca e coragem. Fora de campo, Sacia é uma pessoa de espírito livre que ama música e festas com os amigos. Ele nunca esconde suas emoções, sempre pronto para lutar pelo que acredita ser certo, mesmo que isso possa desagradar os dirigentes do futebol. A imagem de um guerreiro das ruas parece ter se enraizado em sua vida, fazendo-o viver uma vida cheia de altos e baixos, mas também incrivelmente brilhante. Após se aposentar dos gramados, ele se tornou treinador, mas seu estilo boêmio prejudicou sua carreira. No entanto, essa trajetória vibrante teve um fim trágico. Em 30 de agosto de 1996, José Sacia faleceu aos 62 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante em Montevidéu. Sua morte deixou um vazio irreparável no coração dos apaixonados por futebol, e o legado de um jogador que viveu e jogou com os instintos mais puros. Julio César Cortés, conhecido pelo apelido de Pocho, era um talentoso meio-campista aos 21 anos na seleção chilena na Copa do Mundo de 1962. Embora não tenha jogado muito pelo Chile, essa experiência serviu como trampolim para se tornar um jogador fundamental na campanha do Uruguai rumo ao 4º lugar na Copa do Mundo de 1970. Sua carreira foi uma série de aventuras por países como México, El Salvador e Guatemala. Pocho era um jogador criativo e versátil. Após se aposentar dos gramados, tornou-se um renomado treinador, com grande sucesso na Guatemala, onde comandou a seleção nacional. Hoje, aos 84 anos, Pocho desfruta de uma vida tranquila com sua família na América Central. Sua trajetória é um testemunho de uma paixão pelo futebol que transcende fronteiras geográficas, e ele continua a inspirar jovens jogadores por onde passa com histórias daquele verão no Chile em 1962. William Martínez era o jogador mais velho da seleção uruguaia de 1962, com 34 anos. Como um dos últimos remanescentes da gloriosa geração campeã da Copa do Mundo de 1950, sua presença trouxe confiança e experiência inestimáveis aos seus companheiros mais jovens. Mesmo no ocaso da carreira, Martínez jogava com a dignidade e a compostura de um veterano experiente. Após o torneio no Chile, ele continuou contribuindo para o futebol por mais alguns anos antes de se tornar treinador. William era uma grande personalidade, considerado um ícone da era de ouro do futebol uruguaio.
Fora de campo, era um homem sério e disciplinado, com uma profunda filosofia de perseverança. Dedicou sua vida a transmitir sua experiência às futuras gerações, sempre enfatizando o valor da tradição. A imagem de um gigante em campo parecia permear sua vida, tornando-o uma fonte constante de inspiração tanto para sua família quanto para a comunidade do futebol. Contudo, essa jornada gloriosa chegou ao fim. Em 13 de junho de 1997, William Martinez faleceu aos 69 anos. Sua morte marcou o fim de um dos capítulos mais gloriosos da história do futebol uruguaio, deixando para trás uma história de vida instigante sobre a continuidade das gerações. Luis Cubilla, aos 22 anos, no Chile, em 1962, era um verdadeiro matador, com seu drible deslumbrante e temível faro de gol. Ele marcou o primeiro gol contra a Colômbia, consolidando seu status como uma estrela em ascensão. O brilhante desempenho de Cubilla lhe rendeu uma proposta do gigante Barcelona, onde passou anos jogando na Europa antes de retornar à América do Sul para alcançar a glória com o Nacional e o River Plate. Cubilla não foi apenas um grande jogador, mas mais tarde se tornou um dos técnicos mais bem-sucedidos da história do futebol sul-americano. Fora de campo, era um homem de personalidade forte, às vezes extremo, mas sempre apaixonado por futebol ofensivo. Participava de muitas atividades sociais e compartilhava filosofias de vida sobre sucesso e fracasso. A imagem de um artista do futebol extravagante parecia permear estranhamente sua vida, já que sempre buscou a perfeição em cada passo de sua carreira como treinador. No entanto, essa jornada gloriosa chegou ao fim após uma longa batalha. Em 3 de março de 2013, Luis Cubilla faleceu aos 72 anos, vítima de câncer de estômago, em Assunção, Paraguai. Sua morte representou uma grande perda para o futebol uruguaio e paraguaio, deixando um vasto legado tanto em sua filosofia futebolística quanto em suas habilidades como treinador. Néstor Gonçalves, carinhosamente conhecido como Tito, era o coração e a alma do meio-campo uruguaio em 1962. Aos 26 anos, ele era o maestro de cada jogada, possuindo um domínio de bola magistral e uma visão tática à frente de seu tempo. Aos olhos dos torcedores, Tito não era apenas um jogador de futebol. Ele controlava o jogo como um maestro regendo uma orquestra. Após a Copa do Mundo no Chile, a carreira de Néstor se tornou uma lenda única na América do Sul. Com 13 anos jogando pelo Peñarol, dominando o continente com o time e conquistando 9 campeonatos nacionais e 3 Copas Libertadores. Sua vida foi um testemunho de lealdade inabalável, um valor raro no futebol moderno. Fora de campo, Néstor era um verdadeiro cavalheiro, elegant e intelligent. Ele equilibrava o glamour dos gramados com sua vida privada, vivendo longe dos holofotes da mídia, dedicando tempo à família e orientando novas gerações de jogadores. A imagem de um herói discreto em campo combinava perfeitamente com sua verdadeira personalidade. Calmo, ponderado e extremamente responsável. No entanto, essa jornada lendária chegou ao fim em 29 de dezembro de 2016. Néstor Gonçalves faleceu aos 80 anos em Montevidéu, devido a complicações renais. Seu legado não se resume apenas a uma vasta coleção de títulos, mas também a uma história de lealdade inabalável ao seu clube. Uma qualidade talvez inigualável no futebol mundial. Roberto Sosa foi o último defensor do Uruguai no gol durante a Copa do Mundo de 1962, no Chile, aos 27 anos. Com seus reflexos excepcionais e domínio soberbo da área, ele fez inúmeras defesas cruciais para sua equipe contra atacantes de classe mundial, como Yashin e Ponedelnik. Após esse torneio histórico, a carreira de Sosa tornou-se sinônimo da era gloriosa do Nacional, onde conquistou inúmeros títulos nacionais e se tornou um ídolo para os torcedores. Sosa era um modelo de consistência e profissionalismo. Fora de campo, era um homem de família, vivendo uma vida pacífica e humilde. Após se aposentar, optou por não buscar a fama como treinador, dedicando-se a um pequeno negócio e a passar tempo com seus filhos. Ele sempre manteve uma postura calma, considerando seus dias em campo como uma bela lembrança a ser guardada, e não como uma glória a qual se apegar. A imagem de um herói silencioso salvando sua equipe da derrota combina perfeitamente com sua verdadeira personalidade na vida real, um protetor discreto da felicidade de sua família.
No entanto, essa jornada tranquila chegou ao fim em 27 de junho de 2008. Roberto Souza faleceu aos 73 anos. Sua morte foi tão silenciosa quanto sua vida, mas o legado de um goleiro lendário com mãos de ouro viverá para sempre no hall da fama do Nacional e da seleção uruguaia. Aos 28 anos, Domingo Pérez era um ponta extremamente veloz na seleção uruguaia de 1962. Com suas arrancadas fulminantes pela lateral, ele criava inúmeras oportunidades para seus companheiros. Após uma campanha vitoriosa na Copa do Mundo do Chile, transferiu-se para o River Plate, da Argentina, onde continuou brilhando e se tornou um dos jogadores estrangeiros mais queridos. Domingo era um homem de ação, sempre cheio de energia e otimismo. Fora de campo, era uma pessoa alegre que gostava de viajar e explorar novos lugares. Após se aposentar, dedicou grande parte do seu tempo a atividades beneficentes, especialmente ao apoio a atletas com deficiência. Viveu uma vida vibrante, sempre equilibrando sua paixão pelo futebol com os prazeres do dia a dia. A imagem da flecha verde no gramado parecia ter se tornado sinônimo de sua vida, inspirando-o a nunca parar de ajudar a comunidade. Essa jornada significativa chegou ao fim recentemente. Em 16 de agosto de 2024, Domingo Pérez faleceu aos 88 anos. Sua morte, em seus últimos anos de vida, é uma perda para aqueles que ainda amam o estilo de jogo ofensivo e vibrante da década de 1960, deixando para trás o legado de um jogador que sempre se entregou por completo, dentro e fora de campo. Aos 28 anos, Luiz Maidana era o goleiro reserva de Roberto Souza, mas seu papel no vestiário era incrivelmente importante. Uma lenda do Peñarol, ele conquistou 5 campeonatos nacionais consecutivos e 2 Copas Libertadores com o time. Maidana personificava paciência e profissionalismo. Fora de campo, era um homem humilde que sempre colocava os interesses da equipe acima dos seus. Após se aposentar, escolheu uma vida tranquila, trabalhando no setor de serviços e passando tempo com sua pequena família. A imagem de um herói silencioso parece ter moldado sua vida de forma peculiar, já que ele encontrou a felicidade na simplicidade e na tranquilidade. Hoje, muito tempo depois de pendurar as chuteiras, Luiz Maidana, aos 91 anos, vive uma vida pacífica com seus filhos e netos em Montevidéu. Sua trajetória é um testemunho de esforço incansável, mesmo quando não se está sob os holofotes. Aos 22 anos, Ángel Cabrera era um atacante promissor na seleção de 1962. Ele marcou o gol da vitória contra a Iugoslávia, reacendendo a esperança de toda a equipe. Com seus reflexos rápidos e faro de gol apurado, era uma peça tática fundamental. Após o torneio, sua carreira foi ligada ao Peñarol, posteriormente, à seleção do Equador. Ángel era um jogador apaixonado, que sempre se entregava por completo em cada partida. Fora de campo, era uma pessoa generosa, sempre disposta a ajudar os outros e com uma filosofia altruísta. Após se aposentar, dedicou grande parte do seu tempo a trabalhos de caridade nas favelas de Montevidéu. A imagem de um herói nas sombras parecia permear sua vida, pois ele sempre contribuía silenciosamente, sem buscar reconhecimento. No entanto, essa jornada gloriosa chegou a um fim abrupto. Em 15 de novembro de 2010, Ángel Cabrera faleceu aos 71 anos. Sua morte deixou uma profunda tristeza em seus companheiros de equipe e torcedores, deixando para trás o legado de um jogador que sempre soube brilhar no momento certo e um coração generoso sempre voltado para a comunidade. Mário Omar Mendes personifica a disciplina e a dedicação na defesa aos 24 anos. Ele não é o tipo de jogador que gosta de jogadas vistosas ou dribles complicados, mas sim um verdadeiro guardião, com jogo inteligente e excelente capacidade de cobertura. Com a garra inabalável de uma máquina, Mendes disputou todas as 3 partidas da fase de grupos no Chile, tornando-se um pilar sólido para que seus companheiros avançassem com confiança. A atuação de Mendes aos 24 anos demonstrou uma maturidade extraordinária, digna de um zagueiro de nível mundial. Após o sucesso no torneio, sua carreira prosseguiu com anos gloriosos no Nacional, onde conquistou muitos títulos de prestígio antes de se transferir para a Venezuela para jogar no Deportivo Itália. Mendes é sempre respeitado por seus colegas não apenas por seu talento, mas também por sua humildade e absoluto profissionalismo.
Após deixar os gramados, Mendes escolheu um caminho tranquilo, porém incrivelmente significativo. Ele não buscou o glamour de ser treinador, mas se concentrou nos negócios e dedicou seu tempo a recuperar o tempo perdido com a família após anos jogando longe de casa. É um pai e avô exemplar, mantendo uma vida estável e evitando os holofotes da mídia. O aspecto mais instigante é a conexão entre seu papel em campo e sua vida pessoal. A imagem de um zagueiro silencioso, sempre atrás, protegendo as conquistas da equipe, parece ter influenciado sua vida de forma peculiar. Fora de campo, Mendes é um homem calmo que valoriza a tranquilidade e os valores familiares essenciais. Ele encontra prazer em um chá no final da tarde, conversando com velhos amigos sobre sua juventude agitada, mas nunca se acomodando com suas conquistas. Contudo, essa jornada pacífica e serena teve que chegar ao fim, conforme as leis da natureza. Em 20 de outubro de 2020, Mário Omar Mendes faleceu aos 82 anos em Montevidéu. Sua morte deixou uma profunda tristeza nos corações dos torcedores do Nacional, mas o legado de um jogador leal, de uma personalidade simples, porém nobre, será para sempre uma história de vida inspiradora para as futuras gerações, sobre como encontrar a glória e a tranquilidade.